Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos juntas lendo o livro O Intercessor Feliz, da autora Beni Johnson, da editora Chara. Hoje nós estamos, então, no áudio 7. Um dos ministérios da nossa cidade tem feito um excelente trabalho unindo os líderes da cidade e os líderes espirituais. Nós nos encontramos de tempos em tempos para almoçar e dialogar. Em um desses encontros, nosso chefe de polícia pediu para compartilhar algumas coisas que estavam acontecendo na cidade. Nem tudo o que ele falou naquele dia foi bom. Mas foi bom ouvir tudo, pois agora saberíamos como orar eficientemente como líderes espirituais. Uma das boas coisas que ele mencionou foi a maneira como o departamento policial estava lutando contra o problema das drogas em nossa cidade. Ele nos contou que havia acabado de completar uma operação de colheita das plantações de maconha. Em 2 semanas, 284 mil plantas foram colhidas e havia uma projeção de 365 mil até o final da estação. Quero voltar um pouco nessa história e falar sobre a oração que fizemos na fronteira. Senhor, peço que o Senhor nos perdoe por permitir que um espírito de feitiçaria viesse sobre a nossa região. Existem 3 versículos bíblicos que abordam a feitiçaria. 2 Crônicas 33:6, Gálatas 5:20 e Apocalipse 18:23. Em 2 Crônicas 33:6, a palavra para feitiçaria é uma palavra hebraica que significa praticar feitiçaria ou bruxaria, feiticeiro ou feitiçaria. Nos outros 2 versículos de Gálatas e Apocalipse, a palavra feitiçaria é uma palavra grega que significa uso ou administração de drogas, envenenamento, bruxaria e artes mágicas. Quando oramos na fronteira naquele dia, estávamos na direção certa. Mais uma vez, estávamos tomando posse, pedíamos que a cura acontecesse sobre a região. Além de fazer todo sentido, isso nos dá uma compreensão com relação à dependência química. É como um feitiço. Quando oramos por pessoas amadas que sofrem com o vício e maldições do inimigo, precisamos nos lembrar de abordar a feitiçaria que se instaurou em suas vidas para destruí-los. Que nós sejamos os intercessores das pessoas que conhecemos, as quais estão sofrendo com dependências químicas. Uma das minhas histórias preferidas sobre tomar posse de palavras na Bíblia está em Gênesis 26. Havia fome na terra e Isaac estava a caminho do Egito. No caminho, ele parou em uma região chamada Gerar. Deus falou com ele, ordenando que ficasse ali e que não prosseguisse para o Egito. No versículo 2, Deus diz: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Gênesis 26:2. Deus afirma nos versículos 3 a 5 que desejava que Isaac habitasse nessa terra, que ali abençoaria ele e os seus descendentes. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os seus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis 26:3. Então o versículo 6 diz que Isaac habitou na terra que o Senhor ordenou. O versículo 12 registra que Isaac semeou naquela mesma terra. Mas nos versículos 7 a 11, Isaac mente para Abimeleque, dizendo que Rebeca é sua irmã e não sua esposa. Será que você já se perguntou, como eu já fiz, por que os versículos 7 a 11 foram colocados na Bíblia? Estou certa que existem muitas razões para que esses versículos estivessem ali. Talvez seja porque seu pai Abraão fez exatamente a mesma coisa e existe uma lição que precisa ser aprendida. Ou talvez seja simplesmente para demonstrar que Deus nos cobre quando fazemos coisas estúpidas. Aquela pequena mentira de Isaac poderia ter resultado na morte de alguém ou até mesmo em uma guerra. Mas Deus, sempre existe um mais Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Efésios 2:4. Gosto muito dessas partes da Bíblia que mostram o lado humano das pessoas e o quanto precisamos da misericórdia de Deus a cada minuto. Ao continuar na história de Isaac, entendemos que ele estava semeando e habitando naquela terra. E quando Deus ordenou que Isaac habitasse ali, ele estava declarando a Isaac: quero que fique aqui por um longo tempo, esta é a sua terra, pois é isso que significa habitar, residir. E foi isso que Isaac fez. Isaac também cultivou a terra. Isso significa que ele era um fazendeiro. Disse que Isaac semeou a terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais e foi abençoado pelo Senhor.
A Bíblia diz que Isaac era tão abençoado e próspero que os filisteus que viviam ali o invejavam. O rei até mesmo pediu que eles vivessem longe um dos outros. Em Gênesis 21, 22, Abraão cavou um poço de água e servos do rei Abimeleque o tomaram à força. Por causa dessa atitude errada, o rei pediu que Abraão fosse bondoso e não ferisse nem a ele e nem ao seu povo. Concordando com isso, os dois homens fizeram uma aliança. Acordou-se que o poço pertencia a Abraão e que ele seria chamado de Berseba, o juramento. Gênesis 21. Talvez você esteja pensando o que é tão importante acerca de um poço. Se você já esteve em Israel e viajou para a parte do sul, onde fica Berseba, sabe a importância da água. Trata-se de uma região muito árida. Mas não é somente isso. Sempre que alguém cavava um poço, aquela pessoa reivindicava toda a área ao redor também. Então, quando Abraão cavou o poço de Berseba, estava declarando: essa terra é minha e dos meus descendentes. Gênesis 26:15 nos diz que os filisteus haviam entulhado todos os poços que Abraão havia cavado. O que eles estavam fazendo, e creio que sabiam exatamente o que estavam fazendo, era esconder qualquer evidência de que aquela terra pertencia a qualquer outra pessoa. Quando estudei esse versículo, descobri que os poços não somente eram entulhados com pedras, mas que também foram utilizados animais mortos para que aparentasse que nada havia existido ali. É interessante que for utilizado para fazer aliança, também foi utilizado para quebrá-la. Penso que enquanto Isaac cultivava a terra, ele descobriu os poços de seu pai. A Bíblia nos diz que ele cavou novamente esses poços e devolveu seus respectivos nomes. Ver Gênesis 26:18. Isaac veio para a terra, descobriu o que era dele e tomou posse novamente. A história continua e declara que ele cavou outros 5 poços naquela região. E o rei veio até ele e disse: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Gênesis 26:28. Isaac só tomou posse daquilo que era seu por direito. Quando oramos sobre a nossa terra, reabrimos os poços, locais onde um dia houve vida, e descobrimos novos poços de água viva. Estamos fazendo aquilo que Isaac fez. Ele reivindicou a sua terra, nós também o fazemos. Por fim, Deus nos abençoará e todos verão o seu favor sobre nós e a terra que ele nos deu. Capítulo 5. Jesus, nosso exemplo de alegria. Pastoreamos a igreja na Califórnia, como mencionei anteriormente, por 17 anos. Era um grande prazer cuidar de 3 filhos e uma pequena comunidade nas montanhas. A igreja era uma família. Por muitos anos, sempre que a Páscoa se aproximava, fazíamos um culto de Páscoa ao amanhecer e depois íamos para diferentes casas para tomar o café da manhã da Páscoa. Especialmente para o nosso segundo filho, Brian, que naquele tempo tinha cerca de 3 anos de idade, a comida era o destaque. Ele amava aquele tempo festivo porque havia abundância de doces. Estávamos na mesa celebrando o café da manhã de Páscoa, mas Brian estava tendo dificuldades para comer os ovos porque vira rosquinhas de canela sobre o fogão. Conversar com ele não estava adiantando, então Bill, um homem cheio de sabedoria, pegou Brian no colo com o prato de ovos, caminhou até o fogão e disse: Brian, se comer os seus ovos, poderá comer uma rosquinha. Então ali mesmo, nos braços de Bill, Brian comeu os ovos sem tirar os olhos das rosquinhas. Quando terminou, ele recebeu uma. Ele precisou suportar a cruz, os ovos, a fim de obter a alegria, a rosquinha de canela, que estava em sua frente. Essa pode ser uma história boba, mas é uma excelente ilustração de uma questão importante. Os intercessores devem ser o povo mais feliz da terra porque sabem os planos de Deus. Ele está de bom humor e deseja dar bons presentes aos seus filhos. E como intercessores, a nossa tarefa é olhar para frente em direção aos bons presentes que Deus deseja nos entregar e concordar com esses planos. Como intercessores, precisamos aceitar e lidar bem com o fato de que Deus não vê problema em nos motivar com presentes. Podemos ver isso na sua palavra. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12:2. Jesus suportou muito enquanto esteve na terra. Ele o fez pela promessa de alegria que estava posta diante dele. Vemos aqui que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores se tornou homem por opção e tudo suportou por causa da alegria. Isso em si foi o suficiente para lhe dar toda a perseverança que precisava, suportando o sofrimento de estar em um corpo humano mortal depois de ter vivido o reino celestial cheio de luz, poder e alegria. Em minha opinião, foi a alegria que o fez suportar a vida terrena e a morte. Temos uma escola fundamental em nossa igreja.
em Reading. A cada ano fazemos um musical sobre a criação, a vida de Jesus e a guerra entre a esfera demoníaca e a angelical. Em uma das cenas, anjos estão no céu assistindo Jesus sendo acusado, maltratado e crucificado na cruz. Os anjos parecem muitíssimo perturbados porque receberam ordens que o impediam de defendê-lo. A Bíblia diz que ele tudo suportou pela alegria. Cremos, como o povo do poder de Deus, que devemos trazer o céu para a terra. A felicidade é uma grande parte do céu. O céu é repleto dela. Somos responsáveis por trazer isso para a terra. Não existe depressão no céu, então não temos direito à depressão. Se você está deprimido, é necessário que reavalie a sua vida. Descubra o motivo e, pelo bem do céu e da terra, cuide disso. O mundo precisa ver um povo de Deus alegre, cheio de vida, que ama e serve com pura felicidade. Se eu disser, vou esquecer a minha queixa, vou mudar o meu semblante e sorrir. Jó 9:27. Você pode estar pensando, mas e todas as coisas terríveis que estão acontecendo no mundo? Não deveríamos nos importar com elas? Sim, deveríamos. Conheci uma mulher em nossa igreja que queria me informar sobre algumas coisas que estavam acontecendo em nossa cidade relacionadas ao ocultismo. Depois que nos conhecemos, fui diretamente para a nossa casa de oração. Estava me sentindo pesada e precisava receber a percepção de Deus acerca de tudo que eu ouvi. Quando fui até o jardim de oração, eu tive uma visão. Nela eu estava em um lugar que não me era estranho e Jesus estava comigo. Estávamos caminhando de mãos dadas, a maneira como fazem duas melhores amigas de ombros colados. Era como se estivéssemos compartilhando segredos íntimos. Eu estava lhe contando sobre as informações que acabara de receber. Olhei para sua outra mão e ela estava fechada e pude perceber que ele estava segurando algo nela. Perguntei-lhe o que era. Ele abriu a mão e vi que estava segurando todo mundo e parecia tão pequeno. E quando eu vi aquilo, todo o peso saiu e percebi que tudo estava debaixo do seu controle em suas mãos. Entretanto, isso não significa que não continuo a orar sobre esses problemas em minha cidade, mas significa que eu não posso carregar o peso. Afinal, Jesus já o fez. Ele carregou tudo na cruz. A plenitude de Jesus na cruz resulta no fato de que agora nós podemos lutar, pois já fomos vitoriosos, não porque queremos vencer. Como intercessores, estamos orando e pedindo a Deus pelo que já é nosso por causa daquilo que Jesus fez na cruz. Quando Jesus disse, está feito, você consegue imaginar o que aconteceu em todo o céu e a terra? Consigo até enxergar o reino demoníaco dizendo, sim, está feito, nós vencemos, apenas para serem pegos de surpresa 3 dias depois, quando Jesus venceu a morte. Sim, estava mesmo feito, era o fim para os demônios do inferno. Eles precisavam voltar para o quadro de estratégias e tentar montar um plano inteiramente novo. Mas no céu, todos nós sabíamos que Jesus estava declarando, tudo estava completo agora. Tudo o que Jesus se propôs a fazer na terra, incluindo aquele exemplo vivo para nós, ele havia completado. E é muito importante que, como intercessores, tenhamos uma revelação daquilo que Jesus fez enquanto estava aqui na terra. Jesus veio para libertar os cativos, ele curou os enfermos e ressuscitou os mortos, expulsou demônios, ver Lucas 4:18. E se carregarmos constantemente uma atitude de lamentação, arrastando aquilo que Jesus já carregou na cruz, todos os pecados e todos os sentimentos que acompanham essa lamentação, então estamos negando aquilo que Jesus fez por toda a humanidade. Perceber que eu usei o verbo carregar? Estou falando daqueles que carregam o peso de outra pessoa, embora Jesus já o tenha carregado na cruz. Jesus disse, está feito. Meu marido tem uma mensagem cujo título é a seguinte frase: qual parte do está feito que você ainda não entendeu? E se pudermos assimilar este pensamento e colocá-lo em nosso coração, nossa vida de oração será transformada. Quando nos tornamos confiantes naquilo que Jesus fez, seremos liberadores do seu reino aqui na terra.